De volta com o Educador em Entrevista. Hoje a gente fala um pouquinho aqui das ações da Secretaria Municipal de Educação, na companhia do Vitor Hugo. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Todos que nos assistem pela TV Educador. Uma grande alegria, uma satisfação poder estar aqui mais uma vez compartilhando aí o trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Vitor, é interessante, não é, a gente falar do andamento e da rotina da Secretaria, justamente porque, apesar de ser municipal, ela está conectada com a esfera estadual e também com a federal, quando a gente fala de verbas, de recursos, enfim. E eu aproveito aqui a pergunta do Guilherme a respeito disso, não é? Numa das conversas que a gente teve aqui há não muito tempo, a gente falava, por exemplo, da questão da verba da merenda, não é, que não tinha reajustes há muito tempo. Aí ele pergunta como é que está isso agora. Então, boa pergunta, né? A questão da alimentação escolar é uma peça fundamental do nosso funcionamento, das nossas escolas. No início do ano, né, também nós tivemos aqui, por conta de algumas críticas que houveram em relação à merenda escolar, nós buscamos equalizar, ouvindo a população, tudo aquilo que estava sendo colocado, né? A gente sempre explicou que todos os alunos que estudam da manhã têm almoço, as refeições continuam de segunda, terça e quarta, e na quinta e na sexta nós começamos a melhorar os nossos cardápios, inclusive agora nós estamos com produção de bolos, de outras coisas na cozinha piloto, para a gente poder garantir da melhor maneira possível o atendimento aos nossos estudantes. Com relação ao recurso da merenda, de fato, haviam 6 anos, né, que não havia reajuste da merenda escolar, e logo numa das primeiras ações do governo atual, do governo Lula, foi feito um reajuste da merenda escolar em percentuais acima de 30%. É que tem uma diferenciação entre educação infantil, ensino médio, mas na média é em torno de 30% de reajuste. Ocorre que nesses primeiros meses, nós tivemos alguns problemas na execução. O governo demorou um pouquinho está demorando um pouquinho para fazer os repasses e acertar essa questão. Então, a gente sabe que está no processo de regularização. Por exemplo, maio, ele sempre paga até o 5º, lá pelo dia 5, dia 6, é o dia que acontece o repasse. E esse mês aconteceu depois do dia 10. Então, por exemplo, nós não estamos recebendo referente ao ensino médio, né, que a gente faz a parceria com o Estado, teremos que receber, não estamos recebendo ainda, mas o reajuste já foi aplicado, que é uma grande conquista, né, uma promessa do governo que foi cumprida, e a gente sabe que ainda assim ela é insuficiente, né? Nós precisamos, depois de 6 anos também, nós sabemos que não vai ser feita a recomposição de uma hora para outra, mas é necessário avançar nas políticas para garantia, né, da alimentação escolar aos nossos estudantes, porque é um dos instrumentos de combate à fome, é um dos instrumentos que melhora a qualidade dos nossos alunos. A gente não tem certeza, né? Se o aluno está com fome na escola, ele não vai ter condições de ter aprendizado. Mas, né, respondendo aí de forma direta ao Guilherme, foi sim já aplicado um reajuste de 30%, e nós agora, né, estamos nesse processo ainda de receber esses recursos, uma vez que os repasses são mensais, né? Então até o final do ano nós estaremos regularizando toda essa situação. Perfeito. E tem essa questão também prática, né, de, como a gente sempre fala aqui, de entender, né, o que cabe à federação, o que cabe ao Estado, o que cabe ao município, e também que o município às vezes executa ações para o Estado, né, a questão da merenda também, né, parte da produção é feita no município, isso, mesmo da estadual. Nós temos um convênio, né, com a rede estadual, na questão tanto do transporte escolar quanto da alimentação escolar. Então, o Estado repassa o recurso e a Secretaria aqui Municipal de Educação é responsável pela execução. Então, os cozinheiros que estão nas escolas estaduais, por exemplo, eles são funcionários da prefeitura, né? A mesma coisa o transporte, né? Os ônibus que rodam, tanto o terceirizado quanto da prefeitura, eles executam o serviço para o Estado, mas os motoristas são da prefeitura, quem faz todo o gerenciamento dessas questões é a própria prefeitura de Batatais. É importante isso, né? A gente acho que entende que é um avanço nas políticas educacionais quando nós conseguimos compartilhar essas ações, né? Porque elas custam menos ao poder público. Porém, a gente precisa também ter essa questão, né, do Estado, muitas vezes, repassar aquilo que é de forma correspondente. Nós estamos agora trabalhando na questão do convênio, da renovação do convênio do transporte escolar. Até essa semana nós temos que finalizar uma indicação de alunos e tudo mais. O transporte escolar é algo que também precisa ser revisto, né? Por quê? Porque os custos do transporte aumentaram, os combustíveis tiveram altas expressivas no último período. Então a gente precisa, né, ter essa contrapartida, essa correspondência do Estado para que a gente garanta a boa execução
do serviço. É claro que em todos esses serviços que atendem muitas pessoas, quando a gente olha para o individual, sempre pode ter alguma falha, mas a gente busca sempre atender o coletivo e estar atento às demandas para poder aperfeiçoar o serviço. Vitor, a gente comentava aqui até no intervalo, né, que foi aprovado o projeto, né, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, né, para a contratação aí de uma equipe, né, para auxiliar na questão da segurança nas escolas, mas que inclui também psicólogo, assistente social e profissionais da área de segurança. E é a pergunta da Cristina e da Rosângela, como é que está o encaminhamento disso? Perfeito. Uma ótima oportunidade também para poder tratar desse assunto. A questão da segurança nas escolas, ela veio muito à tona, né, depois da divulgação de fake news, dando conta de ataques nas unidades de ensino, tanto em Batatais quanto em todas as cidades do país, né? Importante dizer que a Secretaria de Educação, antes mesmo de qualquer coisa nesse sentido, já tinha um trabalho nesse sentido. Quando nós voltamos às aulas presenciais ou pós-pandemia, nós já tínhamos uma sensação, uma observação de que muitos alunos estavam sofrendo com ansiedade, com depressão, com dificuldade de relacionamento, né, por conta do contexto que nós vivenciamos. Então, nós já iniciamos um projeto de convivência nas escolas com as nossas psicólogas da rede municipal para poder melhorar os ambientes escolares, sobretudo naquelas salas que nós identificávamos alguns problemas maiores. Esse trabalho se desdobrou numa parceria, numa proposta de parceria com a Unesp de Araraquara. Lá eles têm um grupo que trabalha a questão da convivência, a ética nas escolas. Nós aprovamos um projeto de lei, o projeto está encaminhado, mas aguarda a aprovação lá da direção da Unesp, né? Até estive na terça-feira passada em Araraquara para poder conversar com a professora responsável, tinha marcado com o diretor, mas ele não estava presente, para ver se a gente consegue dar andamento nesse processo em parceria com a Unesp de Araraquara. Ao mesmo tempo, nós já tínhamos feito um grande investimento na compra de câmeras de monitoramento, então todas as nossas unidades hoje elas têm câmeras de monitoramento. Depois dos ataques aí, né, que aconteceram em São Paulo, em Blumenau, nós refizemos um repasse para as nossas unidades para colocar concertinas em algumas unidades onde elas eram possíveis, tudo para a gente garantir uma condição melhor de segurança, né, para as nossas unidades, respondendo também ao anseio da população que, né, nos pressiona, que fica preocupada com a segurança dos seus filhos nas escolas. E além disso, né, além de todas as ações, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara no mês de abril para a contratação de 10 coordenadores de segurança, além de autorização para contratar 2 psicólogos e uma assistente social para fortalecer o trabalho, no caso dos coordenadores, dos psicólogos e assistente social, o trabalho já existente realizado pela nossa equipe do CEDAP, né, que é um centro de aperfeiçoamento profissional que trabalha junto com os professores e com os alunos. O cargo, esse projeto de lei, ele foi aprovado na Câmara na terça-feira passada. E agora, quais são os encaminhamentos, que é a questão aí das nossas telespectadoras, né? A Câmara faz ali toda a validação do processo, da votação, encaminha ao prefeito, o prefeito sanciona a lei. A partir disso, será baixada uma portaria com uma comissão de 5 pessoas para poder participar desse processo de avaliação daqueles que estiverem os pré-requisitos, né? Lembrando que quais são os pré-requisitos para poderem participar? Tem que ser pessoas egressas das forças de segurança, policial militar, bombeiro, enfim, aposentados, né? Que vão apresentar um currículo. Nós encaminharemos junto com isso uma regulamentaçãozinha básica de como será feito esse processo de inscrição, quais são os documentos a serem apresentados, para que essa comissão de posse desses candidatos, vamos abrir um prazo aí para inscrição, possa avaliar e selecionar as pessoas que nós julgarmos que tem um perfil para um trabalho dentro das unidades escolares, né? O que a gente sempre coloca é que esse coordenador de segurança, ele terá um perfil de assessorar as unidades escolares, né, no questão da segurança, mas principalmente o nosso objetivo é que ele tenha um vínculo com a comunidade. De forma alguma, nós estamos falando de política repressiva aos nossos estudantes ou à comunidade. A escola é um espaço aberto à comunidade e assim continuará sendo. O que a gente entende é que é preciso ter pessoas para poder olhar melhor o espaço, o entorno das escolas, para garantir a segurança interna dos nossos estudantes. Então, por isso que a gente pediu, encaminhamos esse projeto de lei, pessoas já com experiência, já preparadas para realizar esse serviço. Então, terminado esse trâmite, a comissão seleciona, eles já poderão entrar em trabalho imediatamente. Perfeito. Então, tem
o trâmite burocrático aí, não é, para a seleção e tudo mais, para que de fato a ação seja, mas que depende também da Câmara enviar o projeto para sanção. É isso. Eu não sei particularmente, Luciano, se a Câmara já encaminhou o projeto de lei para a Prefeitura, tá? Não posso dizer isso porque eu acabei não consultando hoje de manhã, mas há um trâmite sim, né? Embora esses cargos estão previstos como de livre nomeação do prefeito, é um compromisso que nós assumimos junto à Câmara Municipal, e assim vamos fazer, de nomear uma comissão de seleção para que essa comissão possa avaliar aí os currículos, enfim, ou marcar uma entrevista. Essa comissão depois tem que reunir para definir quais são esses critérios, pedir antecedentes criminais, enfim, uma série de documentação para que possamos, de fato, abrir as inscrições, fazer a seleção e depois encaminharmos aí para as nossas unidades escolares. Perfeito. A Andréia, parabenizando pelo trabalho aí junto à Rede Municipal de Educação, e colocando, né, um assunto que a gente falava do bloco anterior, né, relacionado aí à questão específica da merenda, né, justamente daquela questão específica de atendimento a uma estrutura muito grande, né? Ela pergunta se tudo é produzido na cozinha piloto ou se algumas coisas ainda são feitas nas unidades escolares. Nós temos os dois modelos aqui em Batatais, né? Todas as nossas creches, a produção é feita nas próprias unidades, exceto o pão, né? O pão é feito, todo o pão é na cozinha piloto, né? A padaria fica na cozinha piloto. Então, todas as nossas creches é feito na própria unidade. As escolas estaduais também a produção é feita nas próprias unidades. No Célia Bueno, no locais que nós temos uma cozinha mais estruturada, a produção é feita na própria unidade. Nas outras unidades, que a gente não tem essa condição, a produção é feita na cozinha piloto e encaminhada para as unidades, mas o cardápio é o mesmo, que é importante dizer que sempre o cardápio que é elaborado, ele é o mesmo para um segmento. É claro que para a creche nós temos um cardápio, para as escolas nós temos outro cardápio, mas eles são praticamente os mesmos diariamente, né? Lembrando que todas as nossas refeições contam com fruta diariamente, então isso é uma coisa que a gente é incorporado na nossa alimentação diariamente. Então, o cardápio é feito por nutricionistas de forma equilibrada, mas tem toda essa estrutura. Se a gente pensar, por dia nós estamos atendendo cerca de 10 mil alunos, né? Tanto da rede municipal quanto da rede estadual, mas pensando em número de refeições, elas chegam a quase 20 mil refeições por dia. Então, é uma estrutura que começa a funcionar às 5 horas da manhã, quando as nossas cozinheiras chegam ali na cozinha piloto, e vai até às 10 da noite, quando nós temos aula no período noturno, que aí termina a produção em escolas como Esther Viana, Antônio Augusto, Cândido Portinari. Então, é uma estrutura que funciona aí 5 dias da semana, inclusive às vezes aos domingos, tem que fazer o pão para segunda-feira ou aos sábados, né? Mas é uma estrutura muito grande que a gente procura garantir, né, as melhores condições para todos os nossos alunos. Fora que a gente tem que falar de contratos, porque a gente tem que fazer compra de carne, a gente tem que fazer compra de arroz. E diferente, né, das pessoas que nos assistem, né, que vai lá no supermercado e compra pelo menor preço, vai lá e tem os seus critérios de avaliação ou de qualidade, nós não, nós compramos tudo por licitação, então é toda uma burocracia a ser vencida para que o alimento de fato chegue à mesa das crianças e chegue um alimento de qualidade. E vamos falar um pouquinho de educação / cultura, não é? Porque a secretaria também, não é, acaba colocando na sua rotina as ações culturais, né, Vitor, com quase um calendário já anual de eventos. Pois é, acho que é fundamental essa perspectiva de trabalhar a educação em sentido integral, como a gente coloca, né? Não é só o tempo integral na escola, né? Mas a educação no sentido integral, ela envolve a formação humana, a formação cultural, a formação esportiva, além, claro, da formação acadêmica, a formação científica, né? Que os alunos aprendem no dia a dia. Por conta disso, a gente tem uma série de ações, uma série de parcerias que visam, né, dar oportunidade aos nossos alunos de vivenciar uma série de ações. Então, para a gente dar uma abrangida melhor nesse assunto, né? A rede municipal, ela conta com vários projetos que fazem parte do contraturno escolar. Projetos tanto realizados diretamente pela Secretaria de Educação com seus professores, como, por exemplo, nós temos aula de dança para os alunos do Padre Benito, de teatro para os alunos do Esther Viana e para o Ana Bonagura no contraturno, como também projetos parceiros por meio do CMDCA, com o Espaço Fernando Faro, que faz uma ótima ação lá na Escola Célia Bueno, com parcerias com instituições aí que são financiadas pela usina Batatais,
como o Goal, que dá aula de jazz e danças urbanas. Enfim, a gente faz uma série de ações nesse sentido ao longo do ano, que são atividades permanentes no nosso dia a dia das escolas. Mas, além disso, nós temos alguns eventos, né, que nós gostamos muito, como, por exemplo, a Feira do Livro, que já está marcada para o mês de outubro, né, já estamos aí trabalhando na Feira do Livro desse ano, de 2023. E nessa próxima sexta-feira, Luciano, nós vamos ter o primeiro Festival de Talentos para alunos da rede municipal. São produções dos nossos próprios alunos, das diferentes escolas. Eles terão um tema em comum, que é a brasilidade, mas vão se expressar de forma artística nas diferentes linguagens, tanto na dança, quanto na música, quanto no teatro, quanto nas artes plásticas, enfim. Nós teremos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, as apresentações para os nossos próprios estudantes da rede, né? Estaremos ali com o teatro lotado, né? Para a gente poder garantir um dia de bastante espetáculo e divertimento para as nossas crianças. Além, eu posso citar outras ações que são realizadas, né? Os nossos alunos, eles têm muito acesso à cultura, viajam bastante. Na sexta-feira, por exemplo, os nossos alunos lá da Escola Ana Bonagura estiveram no Museu de Ciências em São Carlos, saíram 6h30 da manhã, voltaram quase 6h30 já da noite, né? Participando de várias atividades culturais, científicas, enfim, o que a gente considera que enriquece, né, a formação dos nossos alunos. Depois também, na sequência, agora dia 26, teremos, né, então, essa apresentação dos próprios alunos. No dia 31 de maio, no período da noite, aí toda a população está convidada. Também teremos uma ópera pelo Teatro Minas, no período da noite, né, aberta ao público, mas também direcionados aos nossos alunos, para que eles também possam ter conhecimento desse espetáculo, né? Depois, além da apresentação, ter um bate-papo com o público em geral, para poder explicar um pouquinho o que é a ópera e o que eles estão levando ali de espetáculo para esse dia. Perfeito. E é interessante isso, não é? Quando a gente fala de educação em tempo integral, né? A gente vê as escolas, né, estendendo o seu horário de funcionamento, enfim, né? Essa preocupação, mas acaba sendo também uma questão de discussão muito intensa de, olha, o que fazer de preenchimento desse tempo, não é? E que não é só o tempo da escola também, né? Poder colocar atividades extras faz todo sentido. A gente sabe que é uma tendência cada vez maior isso acontecer, e esses projetos que acontecem no contraturno, a gente sabe que daqui a pouquinho vão estar dentro da escola, né? Não mais como um projeto externo. É fundamental, Luciano, essa discussão, porque assim, não é simplesmente ficar dentro da escola dando mais do mesmo. Isso não... todos os estudos mostram que eles não fazem avançar a qualidade da educação, né? Ficar mais tempo repetindo as mesmas coisas não vai levar o aluno a ter mais conhecimento. Por isso que é importante nós, né, termos atividades diversificadas para os nossos alunos que possam preencher o tempo, mas de forma prazerosa. Porque muitas vezes um período integral repetindo as mesmas coisas, ele acaba sendo desgastante para o aluno que tem que ficar o dia todo num espaço, né, que não é atrativo para ele, onde gera indisciplina e uma série de questões. Por isso que nós começamos um processo de período integral lá na Escola do Caique, né, as nossas turmas de pré-1 estão em período integral este ano, mas a nossa proposta ali, além das aulas que eles têm regularmente, nós temos ali educação ambiental, projeto de educação ambiental, temos projeto de culinária, de horta, de compostagem, em parceria com o Composta Trailer. Nós começamos agora aulas de judô para as crianças que ficam em período integral, e além da parceria com o Fernando Faro, que nos dá ali aulas de música, de dança, para as crianças que ficam em período integral. A proposta começou esse ano, claro que ela foi passando por aperfeiçoamentos ao longo do tempo, mas é um espaço que a gente vê que as crianças estão felizes em ficar ali, porque elas cansam, né? Elas ficam ali fazendo tantas atividades diárias que se torna-se prazeroso. E a nossa proposta é avançar. Esse pré-1 ano que vem vira pré-2 integral e paulatinamente toda a escola vai se transformando em período integral. O governo federal anunciou agora recentemente aporte de recursos para que os municípios possam ampliar a escola em período integral, porque é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que ficou parado também. Então, se nós conseguirmos aporte de recursos para essas ações, nós podemos pensar em avançar um pouco mais rápido nesse processo de implementação do período integral nas nossas unidades. Nós temos uma dificuldade hoje em muitas unidades, é porque não tem espaço físico, né? E o que a gente não quer justamente é isso, que o menino fique o tempo todo dentro de uma sala de aula, das 7 da manhã às 5 da tarde, ali só com as aulas regulares, que a gente sabe que acaba não se tornando prazeroso para as nossas crianças. O período integral, né, a educação em período integral,
vai além disso, além da questão esportiva, da questão cultural, que os alunos possam ter acesso a situações didáticas que eles possam se movimentar, que eles possam colocar diretamente a mão na massa. Nós estamos esse ano com um projeto muito interessante na nossa rede, aproveitando aí hoje o gancho da pergunta, que é a disciplina de tecnologia e inovação. É uma coisa que nós implementamos este ano na rede municipal para todos os alunos do 1º ao 5º ano, e os alunos têm adorado essa disciplina, né? Por quê? Porque é justamente o momento que eles podem criar, que eles podem colocar a mão na massa, fazer situações que levem tanto a um protagonismo, né? Como um processo de criação muito intenso. Então, acho que isso tem sido muito importante, foi um ganho muito importante para a nossa rede neste ano, e são situações que vão melhorando, de uma forma geral, o aprendizado dos nossos alunos. Porque para aprender, você tem que ter prazer também em aprender, né? Não dá para imaginar que o aluno vai aprender se ele não gosta daquilo que ele faz. A gente precisa, na sociedade atual, pensar em estratégias cada vez mais didáticas e prazerosas para um aluno que tem muito acesso à informação. Hoje, numa tela de um celular, ele tem muitas informações, né? Então, a gente precisa buscar novos mecanismos de poder ensinar com qualidade. Exatamente, não é só ter a informação, é gerenciar essa informação e fazer bom uso dela, né? Acho que esse é o grande desafio dessa geração. Acho que é fundamental, né? Quando a gente vê esse chat GPT, né? Que vai lá, você faz uma pergunta, ele dá uma resposta. Como a educação vai lidar com essa situação, né? É uma discussão que nós temos que fazer. Como que nós vamos transformar tanta informação, muitas vezes carregada de fake news, de mentiras, em conhecimento verdadeiro e útil para os nossos alunos, né? A gente também precisa pensar nisso, né? Como o conhecimento vai ser útil para viver em sociedade. Por isso que a gente tem falado muito de trabalhar as questões das competências socioemocionais, porque hoje, para ter sucesso, né, para conseguir sucesso, eu falo do ponto de vista pessoal, não só profissional, é preciso saber lidar com as emoções. A gente precisa ter inteligência emocional para lidar com situações de conflito o tempo todo que permeiam a nossa sociedade. Então, isso é uma questão que a gente tem trabalhado bastante, né? Falei no bloco anterior da nossa parceria com a Unesp, mas também como lidar com a tecnologia, né? E a gente não pode entender que a tecnologia é só lidar com tela, com computadores. Ao contrário, se a gente pegar essa disciplina que a gente trabalha, poucas vezes eles vão no laboratório de informática. É algo num outro sentido, a tecnologia enquanto criação, enquanto técnica, né? Enquanto pensar os mecanismos que levam ao funcionamento de um computador, de um celular ou de outros equipamentos de uma forma geral. E nós começamos desde o 1º ano lá do ensino fundamental para poder chegar até lá nos anos finais com o aluno cada vez mais preparado para lidar com essas situações. É um grande desafio, né? Hoje, educar, né, é muito diferente de décadas atrás, né? A gente precisa pensar no papel da família na educação dos filhos, é uma outra situação que a gente tem, temos que estar muito atentos, né? Como os pais também educam os filhos, né? Não dá para terceirizar toda a responsabilidade da formação ética para a escola, né? Mas quando estão dentro da escola, como que nós vamos promover um conhecimento que garanta uma aprendizagem significativa? Ana Cláudia, Vitor, perguntando a respeito, né, da transição aqui de semestre, né? Se existe necessidade de alguma ação para matrícula, rematrícula ou não, é o período anual mesmo? As matrículas são em período anual, exceto para alunos da educação de jovens e adultos, tá? A educação de jovens e adultos, ela funciona em período semestral. Então, é até importante dizer o seguinte, quem quiser voltar a estudar no 2º semestre, que tem mais de 15 anos, que não teve a oportunidade de fazer o ensino regular, tem agora a oportunidade de estudar na educação de jovens e adultos. Então, esse período nós vamos abrir matrículas, né, agora no próximo mês, para a educação de jovens e adultos. Lembrando que em Batatais, do 1º, lá da turma de alfabetização, até o 9º ano, funciona agora na Escola Esther Viana Bolonha, que fica lá no Antônio Romagnoli, e do ensino médio do 1º, 2º e 3º colegial são nas escolas estaduais. Tanto a Escola Antônio Augusto quanto a Escola Cândido Portinari já estão com as matrículas abertas para a EJA no 2º semestre. Então, exceto para a educação de jovens e adultos, os alunos da rede regular de ensino não precisam se preocupar em matrículas, né? Acho que sempre coloca que é importante, né? Participar das reuniões de pais, quando elas foram... Na rede municipal já foi agendada na semana passada, já fizemos as reuniões de pais, né? Teremos agora, estamos no 2º bimestre, sempre que solicitado, procurar a escola e manter o seu cadastro sempre atualizado, principalmente com relação de endereço, porque logo depois que a gente volta do recesso escolar, já começa aquele processo de transição para o ano que vem. Então, os alunos que estão no 5º, que vão para a rede estadual, que vão mudar de escola, mas isso tudo no 2º semestre. Agora, apenas para a educação de jovens e adultos, que nós estamos aí com essa fase
de saída dos nossos nonos para o ensino médio e abertura de matrículas para aqueles que desejarem estudar no segundo semestre. Perfeito. E é interessante pensar justamente nessa dinâmica, não é, de preocupação, porque todo ano a gente vem, reforça os períodos corretos, não é, fala das ações necessárias, e a gente percebe que muita gente deixa para a última hora, mesmo no EJA, não é, a gente poderia aí estar incentivando, né, o familiar, os amigos, os conhecidos a já, né, voltar e retomar os ensinos. É importante, né, Luciano? A gente ainda tem um país, de uma forma geral, e agora os dados do censo demográfico vão mostrar essa realidade em Batatais, muitas pessoas não concluíram os seus estudos, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, e hoje a oportunidade é dada na educação de jovens e adultos, né? Aquilo que você fazia em um ano, você faz em 6 meses. Então, o que eu levaria o 6º ano para fazer em um ano, eu em um ano faço o 6º e o 7º ano. Então, as escolas, né, agora no segundo semestre, têm abertura de novas turmas. Então, as pessoas que tiverem interesse em voltar a estudar, este é o momento. Já procura a escola, já deixa o nome, para que assim a gente poder voltar do recesso, a pessoa já esteja matriculada. Outra coisa também que é importante dizer, e é sempre bom relembrar nesses momentos, é que as inscrições para as creches para o ano de 2024, elas são no mês de setembro. Então, as pessoas que quiserem a vaga para o ano que vem, procura a Secretaria de Educação no mês de setembro. A gente vem aqui, divulga as datas, tudo certinho, né? Mas as inscrições para a creche para o ano de 2023, elas não cessam, né? Ao longo de todo o ano, até setembro, nós fazemos inscrições para o ano de 2023 ainda. Então, quem tiver interesse em matricular as crianças na creche, tem que procurar a Secretaria Municipal de Educação, né, levando a certidão de nascimento, comprovante de residência e o comprovante de trabalho, se houver, porque esse é um critério de prioridade. É claro que neste momento é mais difícil conseguir as vagas, né, porque nós fizemos o processo desde o ano passado, desde o início do ano, estamos atendendo as famílias, mas não é fechado nada disso, né? A gente continua recebendo as matrículas, muitas vezes a gente consegue atender ainda as famílias. Também nessa questão, não é, a respeito aí de transferências, etc., a Lourdes colocando aqui a respeito disso, né, do volume de pessoas que pedem, que solicitam isso durante o ano, né? A gente tem a questão de mudança, etc., não é uma regra, mas a rede absorve. A gente recebe isso, pedidos o ano todo, né, de transferência, de crianças de uma escola para outra, né? Eu agora de manhã mesmo atendi um casal que estava no CAI, que mora na Vila Maria, conseguimos já transferir para a escola Célia Bueno, e vários outros pedidos. O que é importante dizer, Luciano, é o seguinte: nem sempre nós temos vaga mais naquela sala para poder fazer a transferência. Então, muitas das pessoas pedem, olha, quero vaga lá no Esther Viana para 6º ano, para 7º ano. Neste momento, são salas que nós estamos com a capacidade já lotada, a gente não tem essa condição de atender novas crianças. Mas sempre que um aluno sai ou transfere para outra unidade, nós vamos atendendo as outras crianças. Então, a gente sempre olha a transferência dada de acordo com a capacidade da sala de aula. Até porque um dos critérios para a qualidade do ensino é a questão da quantidade de alunos por sala. Nós não, na rede municipal, nós não colocamos 40 alunos em sala de aula, né? Nós trabalhamos com uma métrica de 25 a 30 alunos no máximo, quando a gente fala dos anos finais. Mas nos anos iniciais, até 25 alunos por sala, porque essa é uma condição de qualidade de atendimento, mas também de condição de trabalho para o professor e da própria organização da própria sala. Algumas salas são pequenas, não há nem espaço para colocar novas carteiras, né? Então a gente trabalha com esses parâmetros, mas sempre que solicitado, tendo as vagas, nós estamos atendendo sim as famílias o período todo, durante todo o ano, esse atendimento é feito. E até a adequação própria, né, Vitor, das escolas, a gente via isso no passado, né, a questão de, olha, a rede municipal atende um público, não é, de crianças numa faixa etária menor, mas também atendia o EJA, não é? E às vezes a mesma carteira não comporta, então tinha toda essa articulação também com a rede para dar conforto nas duas pontas. Nós trabalhamos com um público muito diverso, então até esse ano nós levamos a educação de jovens e adultos lá para o Esther Viana, por conta disso, porque lá já atende alunos do 6º ao 9º ano, então as carteiras são mais apropriadas do que uma sala de aula que atende crianças de 6, 7 anos, para um adulto sentar na mesma carteira. Então, essa mudança para o Esther Viana também foi nesse sentido, além do que os professores já estavam na própria escola.
os nossos alunos, em sua maioria, eram daquele setor da cidade. Além disso, nós também oferecemos transporte para toda a cidade, né? Todo o transporte para aí já atende a cidade toda. Enfim, são adequações que nós vamos fazendo, visando sempre garantir as melhores condições, tanto do ensino quanto do aprendizado, né? Isso é uma situação que a gente fala que é um binômio aí que é importante, né? Você dá condição de ensino para o professor, mas também ter condições para que o aluno possa aprender em sala de aula. Perfeito. A Cristiane também parabenizando pelo trabalho e perguntando a respeito do funcionamento dos concursos, né? A gente teve uma série de concursos aí, dos procedimentos aí de chamamento dos profissionais. Nós fizemos concurso, né? Foi no mês de janeiro a aplicação da prova. Desde o mês de fevereiro nós já estamos chamando para vários cargos, né? Nós já chamamos para a parte de servente escolar, já chamamos para inspetor, professores, chamamos diversos professores, chamamos cozinheiros, a lista de cozinheiro rodou bastante, nós chamamos muitos cozinheiros este ano, até por conta da necessidade de melhorar a nossa alimentação escolar. Enfim, fizemos cuidadores, também já efetivamos cuidadores, e toda semana, Luciano, eu tenho feito novos chamamentos, até porque a gente tem a saída de profissionais e a gente vai repondo esses profissionais. Ora por concurso, ora por processo seletivo. Nem sempre chamamos todo mundo de concurso pela seguinte situação: eu tenho um professor que se afasta sem remuneração por um período, que a lei garante esse direito a ele. Para esse cargo eu não posso efetivar uma nova pessoa, eu tenho que chamar do processo seletivo para temporariamente fazer a cobertura deste profissional. Então, os concursos estão sendo chamados, lembrando que agora também é importante dizer, nós não ficamos ligando mais para as pessoas têm que acompanhar os chamamentos pelo Diário Oficial do município, então está sempre atento ao Diário Oficial, porque os chamamentos são feitos por lá. Exatamente, né? Bom destacar essa diferença também do concurso para o processo seletivo, né? Que é a substituição temporária, né? E que acontece, né? A gente tem a questão de saúde do profissional, gravidez, né? Licenças, etc., que para isso serve o processo seletivo. Isso, o processo seletivo ele é temporário, ele é por um ano, podendo ser prorrogável a critério de administração por mais um ano, mas é importante isso, é uma situação temporária. Então, ela cobre afastamento, como você disse, licença gestante, né? Nós temos uma rede dominantemente de mulheres, então nós temos sempre aí uma outra profissional com licença gestante, então para esses casos. Para os casos de afastamento sem remuneração, que a lei também permite afastamento sem remuneração. Eu tenho professores que, por exemplo, se afastam porque eles vão concluir o mestrado, eles vão estudar e depois eles retornam. Nós temos as nossas professoras que estão em outras funções de direção de escola, por exemplo. Então, para esse caso, eu não posso efetivar uma nova pessoa. Mas é importante dizer que tanto o temporário quanto o efetivo, todos esses cargos estão, assim, sendo preenchidos. Nós não temos salas sem professores, né? Sempre que a gente tem ausência de alguém, imediatamente nós estamos fazendo a convocação de outro profissional para que os nossos alunos não tenham prejuízo, né? Então, essa semana, por exemplo, vai chamar mais uma professora, né? O processo de educação física por um professor que está se afastando. Vamos efetivar uma nova cuidadora também, porque uma profissional exonerou na semana passada. Então, sempre que a gente tem uma saída, nós fazemos a reposição. Vitor, gratidão sempre pela participação, fica sempre o espaço aqui para essa ponte com a comunidade e a gente espera sempre poder, continuar trazendo mais boas notícias ligadas à educação. Obrigado, Luciano, pela oportunidade. A TV Educadora, né, sempre um espaço muito importante para a gente poder divulgar as nossas ações. Além dessas que eu falei aqui, nós temos muitas obras em andamento, né? Construção da quadra ali do Anselmo Testa, quem passa por ali vê a quadra, a proporção que a quadra tem. Na escola Alzira Acre também estamos reformando a quadra municipal, vamos construir duas novas salas. No Braga Morato vamos trocar o piso ali da quadra, estamos trocando o alambrado ali da escola Esther Viana para dar mais segurança aos nossos estudantes. Recentemente inauguramos uma ampliação de uma creche, a reforma de outra e muitos outros projetos estão em andamento para que a gente possa dar sempre as melhores condições para os nossos alunos. Só um lembretinho para os pais que têm alunos na rede municipal, vocês podem consultar o boletim dos alunos agora de forma digital. Todos aqueles que foram nas reuniões de pais receberam um QR Code para poder acompanhar de forma digital tanto as notas e faltas dos alunos, como também o conteúdo que é ministrado em sala de aula diariamente. Então, isso é uma grande conquista para o município também, para a gente poder modernizar, informatizar essa comunicação
com a sociedade de uma forma geral. Obrigado, Luciano. Até uma próxima.